Continuando sobre o livro, eu vou ir aqui para a página 191, que fala sobre a constelação familiar. Acho interessante trazer aqui a luz, né, para o entendimento do que é constelação, como que começou a constelação, tá? Esse livro, ele é de Franz Rupert. Franz trabalhou com Bert, tá? Bert Hellinger. Comecei com o trabalho das constelações em 2004, perdão, 94, quando frequentei pela primeira vez um seminário de Bert Hellinger, que nessa ocasião ainda trabalhava com o método de constelação familiar. O princípio da constelação familiar clássica é relativamente simples. Alguém escolhe entre os participantes do grupo representantes para os membros da sua família e também para si mesmo. Da perspectiva de um observador, ele percebe, então, como se sentem os membros da família e os seus respectivos lugares. Então, como que as pessoas se sentem naquele lugar, naquela posição hoje que a gente coloca na questão da constelação, né? A partir das manifestações dos representantes, o dirigente da constelação, no caso o terapeuta, tenta entender o padrão dos conflitos de relacionamento existentes. Ele faz as pertinentes propostas de intervenção para trazer à luz as causas que permaneciam ocultas e para que possamos resolver antigos conflitos. O problema central que geralmente se manifesta em tais constelações, na verdade, na constelação em si, né? Quais são os problemas centrais que aparecem, tá? Dentro das constelações familiares. São a existência de relações fortemente oneradas entre pai, filho e entre irmãos. A intervenção do dirigente na constelação familiar clássica, de acordo com as ideias básicas de Bert Hellinger, objetivam restabelecer a ordem do amor, obter a conciliação entre os membros da família e, com isso, reconciliar toda a família. Também faz parte desse método que se veja, né, nos pacientes que constelam a criança que tenta carregar pesos psíquicos por seus pais e que se atreve a tomar dos pais o destino deles. É aquilo que a gente fala, que a nossa criança interior, por amor à família, por amor aos pais, carrega até hoje. Por isso, o paciente que constela deve assumir claramente diante dos seus pais a posição de uma criança. Eu sou pequeno, no caso, eu sou a pequenina, eu sou pequena, vocês são grandes. De frente para os meus pais, eu sou menor do que eles, eles vieram antes de mim, eles são maiores, eles são grandes, eu sou pequena diante dos meus pais. Assim, soa uma intervenção básica nas constelações familiares. Faz parte dos rituais mais praticados e contestados numa constelação familiar, que a pessoa que constela se incline profundamente diante dos seus pais, lhe agradecendo pelo presente da vida. Só isso que a gente precisa fazer, agradecer. Agradecer o quê? Pela vida que vocês me deram. Porque graças a vocês terem se unido numa noite de amor, uma noite eu vi, eu estou viva. E então se afaste dele em atitude de respeito. E aí eles entram outra parte aqui no livro, né? O perigo de estimar enredamentos simbióticos. A ideia básica de que, para muitos pacientes, é necessário distanciar-se dos seus pais. Para muitos pacientes, se distanciar dos pais aponta, no seu entender, para a direção correta. É problemático, porém, que isso deva associar-se à atitude de apequenar-se, ou até mesmo ao gesto de submissão, que basicamente se exija do paciente que ele simplesmente esqueça o mal que seus pais lhe tenham feito.
beira uma violência psíquica esperar um ritual de reverência, mesmo quando o paciente manifesta sua forte resistência a isso. Quando pacientes que não estão dispostos a respeitar pais por quem foram, frequentemente ignorados, desprezados e torturados, são recriminados pelo dirigente da constelação familiar, alegando que, como castigo, eles continuarão a viver seus problemas, como doenças, enfermidades, sofrimentos. Isso é ocasionalmente uma crueldade psíquica, porque as partes de sobrevivência, a nossa criança interior, ela é forte, eu sempre digo, né? A nossa criança, ela é. Porque graças a ela ter criado métodos de sobrevivência, métodos de viver e não sentir tanto aquela dor, que aí criou os nossos modus operandi, graças a ela ter criado com a criatividade que a criança tem, hoje eu adulta estou aqui. Então, aqui que fala, né? Essas partes sobreviventes, né? As partes sobreviventes simbioticamente enredadas dos pacientes são desejos ilusórios de pais amorosos. Então, a criança, por tudo que aconteceu, tudo que foi, a criança, ela esperava, e o adulto ainda até hoje, né? Espera que os pais sejam diferentes. Detalhe, pai e mãe é função. Não é a Maria e o João. Aquele homem e aquela mulher fizeram a função de pai e mãe. É função. Quando eu permito desconectar, dissociar essa informação, é onde eu já consigo fazer um outro movimento dentro de mim, onde eu já me permito, já estou trazendo outras coisas aqui. Vou ler de novo. As partes de sobrevivência simbioticamente enredadas dos pacientes são seus desejos ilusórios de pais amorosos e a sua disposição de fazer quase tudo por seus pais sofredores. Podem levar a pacientes a adotar a visão que lhe é oferecida, de que eles têm toda a culpa pelo seu mau relacionamento com seus pais. O que temporariamente se favorece com isso são as partes de sobrevivência, nossa, interna, enredadas dos pacientes que se sentem confirmadas na ideação, na ideia, né, dos seus pais. O apelo para honrar incondicionalmente aos pais traumatizados aprofunda, de fato, as divisões psíquicas dos pacientes, ao invés de ajudá-los a dissolvê-las para finalmente que as pessoas possam assumir plenamente a si mesmas e não aos seus pais traumatizados. Um outro objetivo básico da constelação familiar clássica é a reconciliação e a integração dos membros de uma família. Cada um deles deve encontrar dentro da família o lugar que é devido, que é a lei do pertencimento. Quem está excluído precisa ser acolhido novamente no sistema. Quem que pertence à minha família, Nelise? Todos pertencem. Todos que mudaram o futuro da família, todos que fazem parte da família e todos aqueles que de alguma forma interferiram na história da família. Esses pertencem. Quem está excluído precisa ser acolhido novamente no sistema familiar. Também esse objetivo convém aos desejos simbióticos, profundamente sedimentados a muitos pacientes de ainda chegarem por esse caminho ao coração dos seus pais e encontrarem um apoio emocional na família. Como se trata, porém, do coração fechado, de muitas vezes insensibilizado dos pais traumatizados, isso também só funciona como uma nova estratégia ilusória que pode perfeitamente ser encenada pelo dirigente numa constelação, mediante uma série de intervenções artificiosas, de tipo artificial. Como consequência disso, quanto mais se atende
sem critério a necessidade simbiótica do paciente que foi frustrada em sua infância, tanto para ele ficar preso nessa história, numa crítica semelhante do que a constelação familiar clássica estimula processos simbióticos. Essa maneira de usar o método de constelação de uma forma que estima enredamentos conduz finalmente à tentação de querer dissolver todos os destinos pesados e envolvimentos negativos da história pregressa de um paciente e da sua família, por meio de intervenções sistemicamente orientadas para soluções. Parece muito aliciante tentar, com os representantes de uma constelação, trabalhar com as cargas e os enredamentos psíquicos de um sistema familiar, coisa que não é possível na vida real. Antes que eu tivesse clareza sobre o que significa um trauma e que a maneira e de que maneira os traumas nos dividem interiormente, também apoiei e incentivei esses sentimentos simbióticos e de onipotência, de que finalmente era possível nas constelações salvar-me do sofrimento e salvar a minha própria família. Contudo, meu entusiasmo inicial por essa forma de constelação familiar foi desvanecendo à medida em que eu ocupava mais intensamente com a teoria do trauma, no caso que ele ia estudando, né, a teoria do trauma, e que verificava, entre outras coisas, que a situação de muitos pacientes pouco mudava, apesar das constelações emocionantes em que eles e os representantes aparentemente se reconciliavam com os pais. Os antigos sofrimentos permaneceram, voltaram com as suas novas roupagens, é aquilo que eu digo do nó que lá na frente aparece. A compreensão cada vez maior dos processos de vinculação simbiótica despertou em mim a suspeita de que ocorrera nessas constelações poderia ser simplesmente uma encenação às ilusões simbióticas de conciliação. Vantagens e desvantagens da constelação familiar tradicional, da clássica. Como apurei em inúmeros contatos, as constelações familiares nos anos 90 ajudaram muitas pessoas a entender que não eram culpadas pelos problemas psíquicos e que existiam causas no sistema familiar que originavam as dificuldades. As constelações tornaram visíveis e inteligíveis algo que até então não era percebido obscuramente, a saber, que a pessoa também tinha irmãos falecidos, que a mãe tinha tido um amante e que esse morreu na guerra, que o avô paterno tinha abandonado cedo a família, e etc., de informações que se apura na constelação familiar clássica. Com isso vieram à luz muitas situações de dor, de luto, não superado e de fatos encobertos por vergonha nas famílias. Isso abriu para as pessoas novas possibilidades de se confrontarem com esses fatos, livrando-se um pouco mais da acusação de que apenas imaginaram tudo isso. Nesse sentido, as constelações familiares têm algo que liberta. Contudo, é preciso que os consteladores levem a sério as críticas suscitadas por diferentes motivações. Existem muitos terapeutas e aconselhadores que se empenham seriamente em utilizar esses instrumentos para o bem de seus pacientes. No entanto, existem também dirigentes de constelação a quem faltam competência ou profissionalismo e maturidade pessoal para lidarem com um método tão poderoso de modo de que, pelo menos, não prejudiquem os pacientes que neles confiarem. Embora eu concorde com muitos pontos que o conteúdo traz sobre as objeções levantadas, em vários outros pontos, percebo que esses críticos idealizaram as orientações psicoterapeutas convencionais e não reconhecem que muitas pessoas recorrem ao mercado do método alternativo de cura, porque os pretensos métodos cientificamente comprovados não entendem os seus problemas e eles já
tentaram em vão durante anos sem ser ajudados por eles. Esses críticos não testaram em si mesmos o método de constelação e não acumularam experiências próprias com eles, valendo-se de suposições e explicações que lhe parecem plausíveis, tentam descartar o fenômeno e ao meu ver, incontestável de que os representantes podem sintonizar-se imediatamente com a estrutura psíquica da outra pessoa, e é aquilo que a gente fala do campo. Efetivamente, porém, o fenômeno da constelação ainda não são esclarecidos cientificamente até o momento. Como ele funciona e qual é a questão ainda, é uma questão ainda em aberto. Então, quais as vantagens do método da constelação? Desde 2014, perdão, desde 94, meu Deus, acumulei experiências muito amplas com o método da constelação. Minha fascinação por esse método permanece inalterável, porque constantemente vivencio como as pessoas que constelam se veem refletidas, correta e significativamente pelos representantes e pessoas se beneficiaram e se beneficiam muito com esse método de trabalho. Se não fosse assim, eu não utilizaria. Com a ajuda do fundamento teórico, da vinculação e do trauma, que é o que ele trabalha hoje, os fenômenos que se manifestam nas constelações tornam-se muito explicáveis para mim. Então, também é possível distinguir entre as diferentes formas de trauma e escolher diferentes procedimentos, de acordo com a espécie de trauma que reside em cada caso. O trabalho terapêutico é necessariamente diferente conforme se trata um trauma existencial ou um trauma de perda. Um trauma de perda, por sua vez, tem uma dinâmica basicamente diferente de um trauma de vinculação, ou, mais ainda, de um trauma do sistema de vinculações. Numa constelação que abarque as gerações precedentes, pode-se ver claramente como os traumas dos seus pais, ou melhor, como os traumas dos pais, se sedimentam em vinculações inseguras com seus filhos e continuam em problemas consequentes nos netos e bisnetos. É aquilo que a gente diz, que a gente olha, tá desconfortável, não resolve. Amigo, você teve a sua vez de resolver. Se você não resolver, seu filho vai ter que resolver, senão seu neto vai ter que resolver, seu bisneto vai ter. Passa gerações e gerações. Chegou em você porque a sua mãe não resolveu, porque a sua avó não resolveu, porque a sua tata, entendeu? É isso aí. Voltando. Nas constelações, temos imediatamente diante dos olhos, com frequência e com os traumas que atravessam gerações, distorções nas relações entre pais e filhos e entre homens e mulheres, e eliminam a possibilidade de que os conflitos nascentes jamais sejam resolvidos e que todos os envolvidos possam voltar de uma forma construtiva de simbiose. O método da constelação estimula o pensamento multigeracional e possibilita a compreensão de problemas que atravessam gerações, como as pessoas que têm problemas psíquicos geralmente lutam com traumatizações próprias ou adotadas. Não tem muito sentido trabalhar terapeuticamente com elas como se fossem personalidades integradas. A terapia, o terapeuta, precisa reconhecer a coexistência e o combate entre diversas partes da personalidade. Sim, aqui a gente fala na IOPT de vários eus. Faz sentido. Então, voltando aqui, o terapeuta precisa reconhecer a coexistência e o combate entre diversas partes da personalidade, para que possa fazer com que o paciente entenda a própria dilaceração e divisão interior, assim, e se disponham a dar um passo no sentido de recuperar a sua própria integralidade. Também a apresentação de diferentes partes da personalidade de uma pessoa por diferentes representantes
a uma possibilidade oferecida pelo método da constelação. Por isso, trabalhei nos últimos anos para desenvolver fundamentado no método da constelação um procedimento terapêutico que possibilita ao paciente a compreensão e a integração da sua divisão psíquica. Por isso, não dou mais a essa forma de constelação o nome de constelação familiar, mas sim de constelação de trauma. Essa visão tem sido crescentemente adotada e partilhada por outras pessoas que trabalham com constelação. Além disso, o método da constelação tem uma grande vantagem adicional. Sendo um método que funciona parcialmente sem palavras, ele ajuda a acessar sentimentos que ficaram gravados inconscientemente antes do uso da palavra. O método da constelação proporciona a muitas pessoas o acesso a seus processos interiores e que eles de fato percebem em si, porém não entendem adequadamente e não conseguem articular. Muitas vezes, basta que o paciente veja o representante na constelação para que sejam ativados no seu interior padrões emocionais sepultados. Com a ajuda do método da constelação, é possível ter acesso a essas estruturas psíquicas que jamais seriam acessadas por outro meio de intervenção verbal. Essas vantagens do método de constelação têm um valor inestimável, de modo especial para a elaboração de experiências traumáticas da primeira infância. Então, essa é a primeira parte que eu trago para vocês, para entender um pouco desse movimento da própria parte da constelação. Ele não fala nada contra, mas ele coloca essa informação. Por um exemplo, hoje eu, Annelise, trabalho com a constelação sistêmica, que é onde a gente fala que é a consciência sistêmica, né? Então, ela vem trabalhando um método onde a gente trabalha psicossomática, análise corporal, a parte da constelação familiar também. Mas tudo isso ele engloba, né? A gente fala que a constelação familiar é sistêmica, mas voltada para 4 etapas de resolutividade que a gente achar a raiz da questão. Não só simplesmente onde as pessoas fazem a constelação, onde cada um está e trazendo histórias, mas não, de por que aquilo está acontecendo, o que precisa ser feito e qual a tua parte de resolver, né, dentro dessa caminhada, dentro dessa constelação onde a gente faz, no caso, aqui eu trabalho, que é do Dr. Fernando Freitas, que é da Consciência Sistema do Instituto IBRAX. Então, vou encerrar aqui esse vídeo e eu acho que amanhã eu venho com outro vídeo para vocês. Muito obrigada, até a próxima. Até amanhã, né?